Chegamos ao ponto ápice da nossa caminhada. Quanta evolução tivemos somente nesses poucos dias? Quantas crenças e erros foram quebrados? Quantas bailarinas já começaram a sorrir dentro da sala de aula? Só porque você, professora, decidiu estar aqui, mudando sua realidade e buscando uma nova transformação nas suas aulas. Parabéns por estar aqui, porque ensinar balé para criança é ser a primeira a acreditar em seus sonhos, é transformar todo esforço em graça e cada pequeno sorriso em uma grande conquista. E hoje é o dia de se transformar em uma prof plena e mudar a vida de muito mais bailarinas, através desse método propriamente infantil. Vamos juntas? Boa noite, professores e professoras. Estamos aqui mais um dia, do nosso workshop, a nossa terceira aula do nosso workshop. E eu estou muito feliz e principalmente muito feliz porque você está aqui, porque você chegou até aqui. E se você chegou até aqui, é porque você está verdadeiramente comprometida com o desenvolvimento das suas alunas dentro da sua sala de aula. E na aula 1, que foi só para recapitular o que foi que a gente falou na aula 1, sobre alguns erros, algumas coisas a gente veio desmistificando, para que vá tirando tudo aquilo de errado de dentro da nossa cabeça, de nosso corpo, e para que a gente pare de aplicar algumas coisas erradas, que a gente deixe essas manias erradas. Então, a gente zerou. Nós fomos do zero, Então, eu passei para você algumas dicas, algumas técnicas, algumas não, muitas técnicas que eu passei para vocês, na aula 1. E eu tenho certeza, eu vi vocês me falando ali nos comentários na aula 2, que já conseguiram colocar em prática. Eu estou recebendo muitas mensagens de professoras que estão falando o quanto está dando certo as técnicas que eu dei aqui na aula 1. E na aula 2, nós trabalhamos com a estrutura de aula. Desliga aqui para mim, por favor. Na aula 2, nós trabalhamos com a estrutura de aula, início, meio e fim. E aqui a gente trabalhou com o nosso relógio, E esse relógio aqui é que trabalha os 5 segmentos, Então, a gente tem início, meio e fim. Reverência inicial, aquecimento de socialização, que foi o que a gente fez ontem na aula aqui, aquelas várias atividades que nós fizemos no aquecimento de socialização. Nós fizemos o que mais? Nós não fizemos o conteúdo, porque o conteúdo é hoje. E aí a gente trabalhou também na aula 2. Alongamento, quais atividades que nós podemos trabalhar alongamento com as crianças, o que a gente pode trabalhar de alongamento com essas alunas, e a reverência final, agradecimento final. Então, tudo isso nós trabalhamos na aula 2. Vocês viram como nós trabalhamos tantas coisas, mas foram tantas atividades que eu dei aqui para vocês, que não tem como você sair daqui e dizer: poxa, Mônica, eu não sei que atividade passar, eu não sei o que fazer, porque nós trabalhamos muitas atividades. E eu dei para vocês também o conceito de muitas coisas sobre o desenvolvimento infantil. Então, a partir daí nós vamos para onde? Para a aula de hoje, onde a mágica vai acontecer. E o que é a mágica? Que mágica é essa? Pega um pincel para mim que está dentro dessa mesa aqui, dessa cadeira, Isso. O preto. A gente falou sobre o ciclo essencial de aprendizagem. O outro. A gente falou sobre o ciclo essencial de aprendizagem. Pode ser esse aqui. Olha para mim aqui se tá bom o enquadramento, gente. Dá para ver direitinho? Tá bom? O ciclo essencial de aprendizagem. E o que é esse ciclo essencial de aprendizagem? Ele segue 3 passos. Um círculo, D de diversão,
A de associação e E de execução. Aqui é onde nós unimos a técnica e a ludicidade. Técnica e a ludicidade. Então, associação, execução e tudo isso de uma forma divertida. Lembra do Match que eu falei para vocês na aula de ontem também? Do Match, que é o aplicativo, aquele aplicativo de namoro? Pois é, mas a gente tem o Match do balé também. E nessa carta do Match, deixa eu mostrar para vocês. Nessa carta nós pegamos a atividade, se hoje eu vou ensinar o 4 para as minhas alunas, vou ensinar o 4 para elas, tá aparecendo aí nos dois, né? Se eu for ensinar o 4, eu vou ver se elas associaram. Então, tem aqui em cima, associação. Se elas executaram, muito bem. E se tudo isso foi de uma forma divertida? Se tiver dado ok para os 3, sim, deu match. Então, o meu conteúdo foi, valeu, eu dei o meu conteúdo e as crianças desenvolveram de verdade tudo isso de uma forma divertida, tá certo? Então, aqui é o nosso ciclo essencial, é onde a gente une a técnica e a ludicidade. No ciclo essencial, grava isso aí, tá certo? Agora vamos para a parte prática. Já que vocês não adivinharam, vou mostrar aqui. Nós vamos trabalhar hoje essa movimentação aqui. O voo da borboleta. E o que é o voo da borboleta? É o skip. O skip. E hoje eu vou ensinar para vocês como antecipar esse movimento e como ensinar esse movimento numa atividade dentro da aula de vocês. Eu já vi muitas professoras dizendo, chega lá na aula e faz assim. Vamos lá, gente, hoje a gente vai aprender o skip. Vamos lá, o skip é assim, ó. E aí fica fazendo skip. Só que antes do skip, existem outras movimentações que eu preciso ensinar para minha aluna. Que eu preciso trabalhar com minha aluna para quando ela executar o skip, ela executar da melhor forma e de uma forma limpa, é claro, né? Então vamos lá para o skip. Vamos lá para a primeira atividade. A nossa primeira atividade, nós vamos trabalhar com o coelho. E aí, lembra que eu falei para vocês que é interessante a gente trazer o coelho também? Não só a imagem, mas o objeto, o material, para que elas consigam pegar e sentir. Então, leva o coelho, mostra um coelho. Se não tiver esse coelho, mostra a imagem do coelho, como eu mostrei ontem aqui para vocês, a imagem do coelho. Cadê? Nessa imagem do coelho. E aí, depois vocês mostram para ela a imagem do voo da borboleta. Aqui é o nosso flashcard da imagem do voo da borboleta, tá certo? Então, esse sendo o voo da borboleta, eu vou trabalhar ele agora de acordo com a técnica que eu utilizo aqui dentro da minha formação, da formação de profs plenas, da metodologia MDT. Então, nós vamos passar pela antecipação do movimento, certo? Vamos passar pela antecipação do movimento. Então, vamos lá, vamos iniciar com... Nós vamos trabalhar saltando, fazendo o pulo do coelho. Porque para fazer o skip, eu preciso saltar, certo? Então, eu vou antecipar o movimento do skip, fazendo o pulo do coelho. E aí, só o pulo do coelho. Não vou fazer mais atividades do que isso. Ó, vou colocar a mão na cintura e no primeiro cone, molinha, saltou. Segundo cone, molinha, saltou. Terceiro, molinha, saltou. Quarto, molinha, saltou. Aqui é só para ela se familiarizar.
Lembrando que eu já passei pela reverência, pelo aquecimento e agora eu estou no conteúdo. Isso aqui é a parte do meio da minha aula, tá certo? Então, lembra, só vou unir tudo que eu fiz ontem com a aula de hoje, certo? E agora a gente vai... Eu já entendi aqui com as minhas alunas. Agora nós vamos passar para outra atividade. Para a próxima atividade. Vê aqui para mim se dá para ver direitinho, Jéssica. Dá para ver? Jogo das cores novamente. Jogo das cores. Só que eu vou trabalhar com a cenoura para deixar essa atividade mais divertida, tá bom? Eu vou trabalhar com a cenoura para deixar essa atividade mais divertida. Então, eu vou saltar e saltou, pegou a cenoura, saltou, pegou outra cenoura, saltou, pegou outra cenoura, colocou dentro da cestinha e vai até o dado. Pegou o dado, girou, caiu no vermelho. Chegou no vermelho, vai saltar só em cima da folha vermelha. Saltou, 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 saltou. Com uma perna só. Se as meninas forem de terceiro grau, meninos e meninas, a gente já dificulta. Perninha no passeio, beijando o joelho. E saltou, perninha no passeio. Saltou, perninha no passeio. Saltou, perninha no passeio. E ela mesma vem, coloca aqui. Bateu na mão da amiga e ela vai sentar lá na casinha dela. Entendeu? Ela vai sentar lá na casinha dela. Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo entender? Me coloca aí nos comentários. Deixa eu ver aqui. Agora imagina as alunas de vocês fazendo isso. Imagina as alunas de vocês fazendo essas atividades. Perfeito. Sim. Imagina as alunas de vocês, você colocando em prática essas atividades com as alunas de vocês. Entendeu? Ótimo, ótimo. Na escola vai ser ótimo. Entendeu? E essa aqui é uma ideia de trabalhar a atividade, entendeu? É uma ideia de trabalhar essa atividade. Você pode usar isso de outras formas, entendeu? A sua imaginação, trabalhando a sua imaginação. Então, aqui dentro da metodologia MDT, nós não trabalhamos apenas dando as atividades e vocês reproduzindo. A ideia também é fazer com que você crie movimentações. A partir disso aqui, eu quero saber o que vocês estão fazendo. Eu quero saber o que vocês estão pensando. A partir disso aqui, o que é que eu posso fazer na minha aula?
Terceiro grau, qual seria a idade? 6 e 7 anos. Vai ser algo muito diferente e isso brilha nos olhinhos das alunas. O conteúdo do dia, geralmente, é ensinar o passo ou o movimento. Eu ensino o passo, vamos lá. Eu ensino o passo, que é esse conteúdo, e vou trabalhando a movimentação dele, a antecipação, a mecânica do movimento. Vou dar um exemplo. O pá deixar, o pulo do gato. Eu ensino para elas o pá deixar. Como? Mônica, meninas de 4 anos já aprendem a fazer o pá deixar. Claro que elas não vão aprender o pá deixar de quinta posição, passando aqui pela perna e tudo mais. Não, elas vão entender a mecânica desse movimento. E qual é a mecânica? Que ela salta, que ela vai para o lado e que tira uma perna e depois a outra. Então, a gente faz esse movimento aqui, de pezinho paralelo. Isso aqui é ensinar a mecânica do movimento, entendeu? Qual é? Eu quero saber de vocês, se vocês não têm essa vontade de olhar no olho das alunas de vocês e sentir que as alunas de vocês estão aprendendo de verdade. Me diga se você não fica assim. As cores ajudam muito a chamar a atenção dela. Ajuda muito, por isso que eu gosto muito de trabalhar com cores, tá certo? Então, essa é a primeira atividade. Vamos para a segunda atividade. A gente trabalhou os saltos, mas a gente trabalha no voo da borboleta também, a gente trabalha as mãos, porque o voo da borboleta, ele é feito aqui. Então, se ele é feito aqui, eu vou tirar o relógio, porque eu vou utilizar essa parede para outra coisa. Ó, eu uso muito os flashcards. Eu uso muito os flashcards colados na parede. Coroa da rainha. Barriga do rei. Asa do pássaro. Pote de mel. E o pote de mel. Aqui vai ajudar as crianças a trabalharem outras movimentações que a gente vem fazendo durante toda a aula, durante todo o meu semestre. Então, gente, por que eu escolhi o voo da borboleta? Tem um motivo. Eu escolhi o voo da borboleta porque ele está começando a ser ensinado agora aqui no estúdio. Mas por quê? Porque eu passei pelo 4, elas já aprenderam 4. Eu já passei pelo pulo do coelho, elas já aprenderam o pulo do coelho. Elas já aprenderam pés tristes, elas já aprenderam pés felizes. Então, tudo isso tá na programação, entendeu? E tudo isso tá no PPA, no Plano Pedagógico Anual. E o que é o PPA? É esse plano pedagógico anual onde eu faço com as minhas professoras de dentro da formação, onde eu coloco todos os conteúdos, tudo que elas precisam aplicar durante o ano, todos esses conteúdos, e elas vão saber, eu preciso aplicar em junho o PASSE, que é o 4. Porque quando for em agosto, eu já vou ter que ensinar o voo da borboleta, que é o skip, e elas vão ter que passar por aqui.
Então, elas precisam seguir o PPA. E esse PPA eu entrego para elas dentro da formação. Tá certo? Vocês estão conseguindo entender? É papel normal, papel A4. Papel A4. Normalzinho. Tá certo? E aqui é uma ideia. Vamos para a próxima atividade. Já trabalhei o salto, agora a gente vai trabalhar o quê? Eu estou antecipando os movimentos. Estou antecipando os movimentos. Vamos lá? Agora a música, Jéssica. Marchando. Antecipei o salto, então agora eu preciso que elas entendam que o skip, ele é uma perna e a outra. E qual é esse movimento de uma perna e a outra? Marchar. Então eu vou brincar de marcha com elas. Não se enganem. Não é na mesma aula que você já vai ensinar o skip. Essa aula que eu estou dando aqui para vocês, você vai distribuir essa aula em 3. Entendeu? Em 3 aulas. Para ensinar uma movimentação, você precisa pelo menos de 3 aulas, porque você vai antecipar todo esse movimento para no final ensinar aquela movimentação. Tá certo? Marcha soldado. Só para ir caminhando na sala. Aí aqui a gente já pede para elas levantarem mais, ó. Aí, Jéssica, obrigada. Entenderam? E é uma música simples, uma música secular, que você consegue trabalhar essa ideia. Entenderam? Vocês viram como é interessante trabalhar dessa forma, pausado, dessa forma, ensinando. Você pensa aí, quando você for ensinar o skip para elas, elas já vão ter toda a movimentação construída. Elas vão ter o repertório daquele movimento. E qual é o repertório daquele movimento? Pezinho triste, passer, saltar. Então, elas têm o repertório desse movimento. E elas vão conseguir fazer ele maravilhosamente lá na frente se elas tiverem feito a mecânica do movimento, a antecipação do movimento. Tá certo? Tá travando? Sim, Clara, elas vão aprender gradativamente o skip. Eu vou mostrar toda a aula até elas fazerem o skip. Então, aqui é só um pedaço do skip. Só um pedaço. Eu estou ensinando para elas a antecipação desse movimento. Desconstruindo. Lembra dessa palavra? Desconstrução. Desconstruir. Você vai desconstruir um movimento. Tá certo? Então, se eu vou fazer, vamos lá, um movimento, o pá deixar. Se eu vou fazer o pá deixar, o que é que antecipa o pá deixar? A 5ª posição. O que é que antecipa o pá deixar? Bumbum encaixado. O que é que antecipa o pá deixar? Minha posição dos braços de pequena pose. Plié, depois eu vou saltar, então eu vou desconstruir o movimento até chegar no movimento. Entendeu? Poderia usar isso no fraldinha? Você não poderia. Você deve usar. Tudo que a gente usa no fraldinha é antecipando também. E lá dentro da formação
tem o fraldinha e no fraldinha a gente passa por todo o desenvolvimento infantil. Tudo. Então, é outro tipo de PPA, tá bom? É outro tipo de PPA, mas é utilizando também a antecipação do movimento, tá certo? Mas é outro tipo de PPA. Lá dentro da formação nós temos o curso fraldinha lá dentro dessa formação de Profs Plenas, tá certo? Então tem tudo lá dentro, vocês não vão precisar se preocupar com nada, porque vocês já vão receber isso, certo? Agora vamos para os dedinhos. Vou colocar aqui meu cronograma das chinesas. A gente precisa trabalhar os dedos. Mão, trocou de mão. Agora vamos as duas. Isso aqui para segundo e terceiro grau. Segundo e terceiro grau. Primeiro grau, agora eu vou fazer. Primeiro grau. Isso eu fiz a atividade, a mesma musiquinha você vai fazer tanto para o primeiro, quanto para o segundo e quanto para o terceiro grau. Então, vai modificando o grau de dificuldade, porque aqui não dá para as meninas de 3 anos fazerem. Gente, se você tiver seu filho aí em casa, seu filho tiver 2 anos, 3 anos, pede para ele fazer isso. Ele não vai conseguir fazer ainda, mas abrir e fechar a mão, ele vai conseguir fazer. Então, a gente precisa ir trabalhando gradativamente. Se você pedir para uma criança de 3 anos fazer isso aqui, ela não vai conseguir, ela vai ficar perdida e ela vai ficar frustrada. Então, por isso que é importante entender o desenvolvimento infantil. Lá dentro da formação, nós temos uma parte onde fala de todo o desenvolvimento infantil, do primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Tudo que a criança precisa, tudo que eu preciso entender da criança para que eu possa trabalhar melhor com ela. Então, não é só atividade prática que tem lá dentro, não. Eu tenho essa parte teórica para você entender como trabalhar com sua aluna, entender o que ela está vivendo dentro dessa faixa etária, tá certo? Então, a gente passa por isso tudo. Quero essa música. Vocês vão receber as músicas de hoje também. Vai ser aquela mesma pegada, tá bom? Mas vai ser mais pra frente. E agora vamos para a nossa próxima música. Abre, feche uma mão. Não, feche uma mão. Feche uma mão, fecha outra mão, abra as duas mãos, sacode de montão. Feche uma mão, fecha outra mão, abra as duas mãos, sacode de montão. E a palma da mão, e a palma da mão, depois o coração. E a palma da mão, e a palma da mão, depois o coração. E a palma da mão, e a palma da mão, depois o coração. E a palma da mão, e a palma da mão, depois o coração. E aqui é outra ideia também de trabalhar as mãozinhas delas. E a gente trabalha as mãozinhas porque a gente precisa de leveza
Eu já vi muita professora dizer, Mônica, eu tenho muita dificuldade de trabalhar os braços com as minhas alunas. Tá aqui ideias de você trabalhar os braços, os dedinhos, dá para você fazer várias coisas. E agora, quando mexo meus bracinhos. Essa música é autoral do método. Quando mexo meus bracinhos, penso neles como uma linda prenda, ao ser lançado, ao ser lançado amor, descem leve, sempre bem delicados. Se eu levanto minhas mãos, mexo os dedos devagar, com leveza sempre sendo delicados, vou descendo devagar. E agora sou igual a borboleta, movimento os bracinhos sem parar. Voa, 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 bailarina, para todos encantar. E agora sou igual a borboleta, movimento os bracinhos sem parar. Voa, 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 bailarina, para todos. E aqui eu já estou trabalhando a ideia do voo da borboleta mesmo, entendeu? Do skip, quando a gente estiver fazendo lá o voo da borboleta. Gente, por que eu gosto de fazer essa movimentação aqui? Porque quando chega lá no final do ano, nas coreografias, elas entram fazendo isso aqui e fica lindo demais, entendeu? Então, eu já vou preparando minha aula. Vocês conseguiram perceber que a aula ela é toda coreografada? Ela tem o início, ela tem o meio, a sequência. E em cada atividade, vocês vão perceber isso também lá dentro da formação de Profs Plenas, que nos vídeos que eu coloco lá de cada atividade, que a criança começa fazendo uma atividade aqui. Na primeira aula, ela vai fazer caminhou, molinha, caminhou, molinha, caminhou, molinha, bracinho, girou. Na segunda aula. Na segunda aula nós já vamos dificultar. Olha as posições aqui dos braços. Caminhou, molinha, caminhou, molinha, caminhou, molinha, caminhou, molinha. Já utilizei as posições dos braços. Na terceira aula, vou para a terceira aula. E caminhou, molinha, caminhou, molinha, caminhou, molinha, olhou para o lado, olhou para o outro, deu um giro, 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 giro. E aqui eu já iniciei uma coreografia, entendeu? Então a minha sequência ela precisa ser toda coreografada, porque quando chegar lá no final do ano, você vai ter suas alunas dançando maravilhosamente bem, sem você estar na frente louca lá, esperando elas olharem para você e elas não vão ter segurança da coreografia, entendeu? Então, por isso que é importante. Essa música é autoral do método, tá bom? Aqui é a música dos bracinhos. E agora vamos para a nossa próxima atividade.
Vamos para mais uma musiquinha. Pulou. Aqui essa ideia dessa musiquinha, e aqui você vai encher, cada criança precisa ficar com um bambolê, uma argola, e aí elas vão ficar de frente para o bambolê e vão fazer a sequência que você vai passar, aqui dentro da musiquinha. De novo. Aí vai dando a volta. Volta aí a música, Jéssica. Agora a ideia de música para as meninas de terceiro grau. Aqui é primeiro e segundo grau. Agora vamos para o terceiro grau. Vamos para o terceiro grau, tá bom? Agora ritmo. Agora eu vou acelerar. Aí. E aqui é uma ideia para você trabalhar também com primeiro, segundo e terceiro grau. Tá certo? Deu? Vamos para a próxima atividade. Aqui no meio, o tapete da borboleta. E aí você vai colocar uma música. Põe a corda coelho para mim, Jéssica. Aí tu vai parar na hora que tu quiser, tá bom? Vou explicar para vocês enquanto ela bota ali a música. A intenção dessa brincadeira é fazer que nem a dança da cadeira. Tem menos cadeiras do que o número de alunas. Então, elas vão se posicionar e aqui sobrar vai vir aqui para o meio. E aqui vir aqui para o meio vai fazer a movimentação, tá certo? E a movimentação é essa. E só isso. Perceba que eu ainda não estou saltando, porque quando eu for trabalhar o salto com ela só sobre uma perna, já é outra coisa, tá certo? Aí elas vão saltar, dançando. Elas estão...
Parou a música, todas têm que correr. Quando chegar na sua toca, vai ter que pegar a cenoura e equilibrar no passeio, dando beijinho no joelho. E quem sobrou vai vir para cá. E aí aqui você pode colocar a musiquinha da borboleta. Borboletinha. E deixa ela aqui. Aí a gente vai criar uma sequência para ela. Borboletinha tá na cozinha. Ó. Quem sobrou aqui? Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Só isso. Quem sobrou vai fazer só isso. As outras estão lá, então você tem que estar com a música já no ponto. As outras estão lá equilibrando. Percebam que todas as bailarinas estão fazendo uma atividade. E aí depois ela vem. Pam, 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 pam. E aí vão fazer a sequência. Tá certo? Imagina a sua aluna fazendo isso. Me diga aí, o que é que vocês estão achando das atividades? Mais água? O que é que vocês estão achando das atividades? Não estão incríveis as atividades? Ótimo! E é isso, gente. A ideia é essa, é trazer mesmo a antecipação desses movimentos. Eu quero que você já vá imaginando, aplicando na sua sala de aula. Tudo que eu estou fazendo aqui não é para você botar numa prateleira, não. É para você colocar aqui e fazer tudo. Tá certo? Muito bom, legal. Ótimo. E aqui foi uma ideia. E aí vai botar a música de novo do Acorda Coelho, depois que ela terminar aqui. Acorda Coelho, não precisa colocar não. E aí elas vão, parou a música, vai lá. Aí quem sobrou, vem para fazer aqui. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate pra bailarina. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Certo? Só isso que ela vai fazer. Porque aqui a gente já está antecipando mais outro movimento. Tá certo? E agora, nós vamos para outra atividade. A outra atividade. Que eu vou usar as minhas marcações. Agora, eu vou usar as coreografias, atividades, sequências coreografadas. Certo? Aqui tem, cada coração tem uma criança. Uma criança aqui, outra ali, outra ali, outra ali. E o meio, elas vão se direcionar até o meio. Se for primeiro grau, não é diagonal. Se for primeiro grau, é frente. Desse jeito aqui, ó. Vou fazer logo sendo primeiro grau. Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Então, ótimo. Vocês, a aluna, tá me aparecendo aqui, Daniel? A aluna vai estar aqui. E aí ela vai caminhar. Caminhou,
caminhou, chegou, abraçou a amiga, fez plié, molinha, saltou. E ela vai voltar fazendo a mesma coisa. Caminhou, fazendo o voo da borboleta sem saltar. Bateu na mão da amiga, e aí vem a amiga que estava aqui. E aí ela vai para trás dessa outra amiga. Tá certo? E aí, Mônica, se for terceiro, segundo e terceiro grau? A gente já trabalha com as diagonais. Porque aqui vai ficar mais legal ainda as coreografias que você for fazer com elas. Elas vão fazer a mesma coisa, só que em diagonal. E 1, 2, 3, 4. Molinha, saltou. E aí eu vou ter uma mão, essa minha mão aqui, ou ela vai estar com um coraçãozinho aqui pintado, a mão direita, ou ela vai ter uma xuxa aqui, uma pulseira nessa mão. Então, você tem que colocar para trabalhar a lateralidade, aqui já é outra ideia de outra aula. Mas é só para vocês terem uma ideia de como a gente trabalha aqui, para que todo mundo faça para o mesmo lado das atividades, as sequências. E aí você bota essa pulseira ou esse coração desenhado, e aí ela chegou aqui, molinha, saltou, ela vai colocar a mão do coração no meio, todas, e vão andar no saltinho da mamãe fazendo o carrossel. Saltinho da mamãe, chegou no seu lugar, molinha, voltou, fazendo a mesma coisa. Me diz se isso já não é o início de uma coreografia. Dá para ficar melhor essa sequência, sabe como? Ela chega aqui, chegou, molinha, saltou, girou, girou, girou. E essas bailarinas que fizeram isso aqui, elas vão vir bem para cá e vão fazer um paredão aqui, vão fazer metade da sementinha e vão ficar esperando. Na hora que essas aqui pararem aqui, na metade da sementinha, as outras vão entrar. Vão fazer a mesma atividade, a mesma sequência, e elas vão fazendo um paredão aqui até todo mundo fazer. Entendeu? Então, aqui já é uma sequência, tá certo? Sequência coreografada. E lá dentro da atividade da formação, nós trabalhamos bastante com sequências coreografadas. Certo? Ok. E o salto, Mônica, que hora que vai começar? Agora a gente vai trabalhar o salto com uma perna só. Com uma perna só. Com uma perna só. Caminhou, tirou uma perna do chão. Eu não quero que essa perna fique aqui em cima. Eu só quero que essa perna fique fora do chão. Plié, saltou. A outra perna. Plié, saltou. A outra perna. Plié, saltou. Se for meninas de primeiro grau, a gente coloca uma xuxinha rosa nessa perna. E aí a gente pede para elas irem só com a perna da xuxinha rosa. E saltou, 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 saltou. Agora volta pelo outro lado com a xuxinha azul, com a perna da xuxinha azul. E saltou, 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 saltou. Mas se já for as meninas e meninos de segundo e terceiro grau, você pode usar isso aqui, ó. Perna direita, perna esquerda. Perna direita, perna esquerda. Então, elas vão lá. E saltou, 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 saltou. Então, além de tudo, eu ainda estou trabalhando o equilíbrio. Eu ainda estou trabalhando o equilíbrio. Entendeu?
Depois do saltinho da mamãe aqui, do giro do saltinho da mamãe, elas vão voltar e vão sentar aqui na metade da sementinha. Certo? Agora vamos para o salto. Que aqui já é a última coisa. Já passei 2 aulas ensinando a antecipação do movimento. Agora eu vou para a terceira aula. Terceira aula, não usa os braços. Salta, 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 dá a volta. Salta, 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 salta. Só depois que você vê que ela conseguiu fazer as pernas, aí a gente coordena com os braços, tá bom? Se na primeira atividade você perceber que não coordenou, deixa para a próxima aula, tá bom? Vamos trabalhar aqui só as pernas, só as pernas, só as pernas, só as pernas. Meninas de terceiro grau, não trabalha só mais o voo da borboleta, trabalha braço de segunda posição. E como é que você pode trabalhar o braço de segunda posição? Utilizando um bambolê, é porque aqui o meu bambolê tá aqui, vamos fingir que aqui é uma argola grande, bambolê grande, um bambolê grande, tá bom? Ele é aberto, imagina que ele tá aberto aqui e eu tô segurando a segunda posição dos braços, certo? Deu para entender? Deu para entender? Me respondam. Deu para entender? É como se eu abrisse o bambolê e segurasse ele aqui. Ótimo, ótimo. E aí as meninas de terceiro grau, segurando o bambolê aqui, e aí elas vão fazer. Deu a volta. E até lá, tá certo? Então aqui é onde eu já ensinei toda a posição, o voo da borboleta para elas, que é o skip. E aí eu vou fazendo atividades com essa movimentação que eu fiz. Voo da borboleta, saltando, tá? Vamos lá, criar uma sequência aqui, coreografada. Saltando, 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 cheguei. Peguei na mão das minhas amigas, porque entrou uma dali, uma dali, uma daqui. Peguei na mão das minhas amigas, girei no saltinho da mamãe, girei, girei, chegou, abraçou as amigas pegando nas costas uma das outras, voltou, cabeça lá atrás, esconde a florzinha, desabrocha a flor, tá certo? E aí, escondeu, desabrochou, mão na cintura, girou, voltou. E aqui é mais uma ideia de sequência coreografada. Entendeu? Deu para entender, gente? Me digam aí. Então, gente, vocês viram o tanto de atividade que a gente fez aqui? Tá vendo como ensinar balé da forma correta é simples? Às vezes a gente fica, meu Deus, é muito difícil, é muito complicado. Sim, é simples. Mas você precisa de um suporte. Você precisa de uma ajuda. E eu tô aqui para te dar esse suporte. Eu tô aqui para te dar essa ajuda, tá certo? Então, durante toda essa semana, eu te mostrei como você trabalhar com suas alunas, como aplicar as atividades, como trabalhar os conteúdos, as formas certas, formas erradas de o que você não deve fazer, o que você não deve repetir, o que eu fiz. Então, tudo isso nós passamos por essa semana. Foi uma semana muito gostosa, uma semana excelente, eu tenho certeza que vocês gostaram. Mas agora eu vou explicar uma coisa muito importante para vocês, que eu sei que vocês estão querendo saber. Todos os passos que você precisa percorrer, eu vou poder te ajudar aqui dentro, aqui desse lado. Não tem como
eu aqui desse lado e você aí desse lado, só você vendo os vídeos no YouTube, só você vendo os vídeos no meu Instagram, não tem como você abraçar tudo e aplicar dentro da sua sala de aula. Você precisa de um PPA. E esse PPA, o Plano Pedagógico Anual, que nós utilizamos aqui dentro da metodologia MDT, é o que a gente dá todos os conteúdos para os nossos professores. Os nossos professores recebem tudo isso de mão beijada. Então, tudo isso você precisa saber para ensinar balé de forma correta e da forma divertida para as suas alunas, tá certo? E agora, antes de tudo, o que é que eu vou dizer para vocês? É o que vocês irão receber dentro da formação de Profs Plenas. Para você que esperou até agora e está ansiosa para saber como fazer parte dessa formação, eu vou te explicar agora como você fazer parte dessa formação. A formação de Profs Plenas. Mas, Mônica, para quem é essa formação? Eu quero saber para quem é essa formação. Essa formação maravilhosa que você tanto fala. Eu acabei de iniciar, eu nunca dei aula na minha vida, eu acabei de me formar. Essa formação é para mim? Sim, essa formação é para você, principalmente para você. Porque você acabou de iniciar, você precisa de um norte. E esse norte eu vou te dar aqui dentro. Porque nós pegamos na sua mão de verdade e te mostramos todo o caminho, tá certo? E tem até uma professora, a professora Beatriz, eu vou dar um exemplo aqui dessa professora, que essa professora, de lá de dentro da formação, ela começou com 16 anos, ela tinha acabado de se formar no balé, e ela dava aula numa escola, só que ela viu a necessidade de abrir o seu próprio espaço. E eu fui lá, vamos abrir seu próprio espaço. E eu ajudei ela de verdade, com tudo que ela precisou, eu estava ali do lado dela, e até ela abrir o seu estúdio. Ela abriu o estúdio dela e hoje ela tem lista de espera. Por quê? Não só porque ela entendeu de marketing, não só por isso que nós ajudamos ela também, mas porque ela aplicou um método propriamente infantil. Hoje eu escutei uma mãe aqui do estúdio falando, Mônica, tuas aulas, as aulas das professoras são tão incríveis porque tu não ensina só o balé. Não sei explicar, ela falou desse jeito para mim, eu não sei explicar. Tu ensina uma coisa pedagógica, é uma coisa assim, a criança, ela aprende várias áreas da vida dela ali dentro das aulas de balé. A criança, ela chegou e fez assim, a criança não só gira não, né? Então, isso me deixou muito feliz, porque a mãe visualizou e ela disse que indica para todo mundo. E é isso que acontece. Quando você faz um bom trabalho, você não precisa estar ali impulsionando suas coisas no Instagram, porque você, além de impulsionar, porque a gente precisa também trabalhar com marketing, mas a gente também trabalha nessa ideia do boca a boca, porque se não for assim, como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou criar o meu trabalho, né? Então, essa professora, essa formação é para você que está iniciando também. E para as professoras que já dão aula há bastante tempo? Mônica, eu já estou aqui há mais de 40 anos, o que é que eu tenho para aprender com essa formação? Eu tenho a professora Cris, eu tenho a professora Glaucia, a professora Noêmia, a professora Amélia, várias professoras aqui dentro da formação, que já tem, inclusive a Glaucia, já vai fazer 50 anos de carreira dentro da dança. E ela é uma fofa, a gente tem assim um vínculo tão lindo, nós, porque ela falou tanto que ela passou por muita coisa que eu passei, né? E ela ainda passou por muito mais coisas, né? Porque antigamente era muito arcaico as coisas, era muito pesado, era muito rígido, né? E aí ela via vivenciando algumas coisas e ela percebeu o quanto ela precisava se reciclar, né? E nessa reciclagem dela, ela encontrou o método MDT e as aulas dela mudaram da água para o vinho. Ela fala disso, Mônica, minha aula mudou da água para o vinho, mesmo, entendeu? Então, eu tenho outras professoras também que já são funcionárias de escola, né? E essa formação é para você também que é funcionária de escola, professora que está dando aula em escola regular, em ONG, em igreja,
Para você que não sabe o que aplicar, você que não tem conteúdo para dar, que você não tem como, Mônica, me ajuda, eu não sei para onde ir. Essa formação é para você também, tá certo? E para aquelas professoras que precisam de novas ideias, precisam de musiquinhas cantadas, aquelas professoras que precisam de ideias, de brincadeiras, de tudo. Essa formação é para essas professoras também, tá certo? E principalmente para as professoras que querem ser referência no seu ramo de trabalho, que querem ser reconhecidas, que querem ser valorizadas. Aquela professora, eu tenho certeza que você é esse tipo de professora. Diz aí se você não é esse tipo de professora. Quem é a professora que não quer ser valorizada? E porque esse método ele vai funcionar para você como funcionou para várias e várias professoras, como funcionou para mim. E só para lembrar, para você que é nova, você que é experiente, você que é dona de escola, você que é funcionária, você que é voluntária, você que é, seja o que for, essa formação é para você. É para você que está comprometida com o desenvolvimento do seu aluno. E sabe o que é que você vai receber? Pegue seu caderno e sua caneta agora para você anotar o que você vai receber. Iniciação ao método MDT. Iniciação ao método MDT. É a primeira coisa que você vai receber dentro da plataforma. Depois disso, ó, aí já está a imagem do que tem lá dentro da plataforma, que é o que você vai receber. O que é o método MDT, como começar, como aplicar. Não vai entrar lá e ficar louca sem saber o que fazer. Aí é a iniciação ao método MDT, tá certo? E sim, é prática. É uma prática, porque muitas professoras não sabem o que aplicar quando chegam ali, né? E o que foi que eu fiz? Eu criei uma semana de aula, que é a iniciação do método MDT, para assim que você chega ali, você vai olhar todas as atividades que estão ali dentro e você vai dizer o que é que eu aplico primeiro, seguindo o PPA. Eu vou te dar aqui nessa aula a iniciação ao método. Então, é aula prática, todas as atividades que você precisa começar a trabalhar a partir de hoje. Você entrando na formação hoje, amanhã você já pode aplicar essa iniciação ao método, tá certo? E o entendendo de criança. Lembra que eu falei para você que você precisa entender de criança, você precisa saber as fases do desenvolvimento infantil. Aqui a gente vai ao encontro de Piaget, a gente vai segundo Piaget, então a gente entende as fases do desenvolvimento infantil segundo Piaget. Então, toda essa parte de desenvolvimento infantil, nós falamos aqui, tanto primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, tá tudo dividido. Primeira aula é primeiro grau, segunda aula é segundo grau, terceira aula é terceiro grau. E lá dentro também vai ter o fraldinha, que mais na frente eu vou falar, tá certo? E nós temos o terceiro passo, que é criando o seu PPA, é o terceiro módulo. Criando o seu PPA. E nesse criação do seu PPA, é exatamente o que a gente fez aqui. Você vai pegar as atividades, todos os conteúdos que você precisa aplicar, tudo, e vai sentar lá na frente da sua tela, do seu computador, do seu tablet, do seu celular e vai anotar, porque a gente te dá um documento que é para você preencher esse PPA, que são todos os conteúdos que você precisa dar durante o seu ano letivo, tá certo? E aqui é a criação do PPA, você não vai criar sozinho, você vai criar junto comigo, tá certo? Eu estou te dando, vou dar tudo para você. E nós temos o quarto módulo, é a técnica de ensino do fraldinha. Para você que não sabe como dar aula para crianças de 2 anos, é aqui onde vai entrar. Gente, é o lugar mais lucrativo que tem, é dar aula para crianças de 2 anos. E aqui, nessa técnica de ensino do fraldinha, é onde tem todas as atividades, musiquinhas cantadas, tudo aqui dentro que você precisa trabalhar durante o ano letivo com as alunas do fraldinha, de alunas de 2 anos de idade, tá certo?
E nós temos o 5º módulo, que é a técnica de ensino do Baby Class, que é o 1º, 2º e 3º grau, que é a transição. Então, nós trabalhamos todos os graus aqui dentro dessa técnica de ensino. São diversas atividades, são diversos vídeos para trabalhar todos os conteúdos. Então, tem pulo do gato, tem pulo da aranha, tem foguinho, tem a tesoura, tem muitos conteúdos lá dentro e todos com atividades que você precisa trabalhar, todas na prática, com um aluno. Eu mostro aqui, eu, Mônica, e faço o vídeo lá, é eu e uma aluna fazendo essa atividade, tá certo? Então tem tudo isso, 1º, 2º e 3º grau. E nós temos o 6º módulo, que são as musiquinhas cantadas do método, o 1º CD, você vai receber. Essas musiquinhas aqui que eu falei para você, quando mexo meus bracinhos, aqui ela tá no primeiro CD. Pote de mel, barriga do rei, coroa da rainha, giro da bailarina, asa do pássaro, que é a música da reverência, também tá no 1º CD. Então, são 10 músicas autorais no 1º CD que você vai receber entrando na formação, tá certo? Que tem lá dentro da plataforma. E nós temos as músicas instrumentais do método, que é o 7º módulo. São músicas instrumentais, várias músicas instrumentais que eu coloco lá dentro para você utilizar tanto nas suas aulas como em coreografias, como em espetáculos. Você fica louca procurando música para trabalhar em tal lugar, tem lá dentro também, tá certo? E nós temos o 8º módulo, que é o Brinca Bailarina, que é brincadeiras do método, certo? E nesse 8º módulo, nós temos 10 brincadeiras lá dentro, e são brincadeiras com intuito. São brincadeiras, sabe aquela brincadeira do vivo morto? A gente pega aquela brincadeira e faz uma adaptação, uma ideia de vivo morto. O vivo, eu faço coroa da rainha. Morto, eu faço cimentinha. E eu ainda acrescento descansar. O descansar é pés felizes, primeira posição dos pés, com pote de mel, posição preparatória. Então, é uma brincadeira que nós fazemos lá dentro. Uma das brincadeiras. Então, são várias brincadeiras que você consegue trabalhar os conteúdos dentro da sala de aula, tá certo? E nós temos as temáticas de repertório. Sabe a ideia da aula temática que eu falei para vocês? Que eu quero que as alunas se apaixonem pelo balé, pelo que ele é? Pois é. E nós temos a temática de repertório. E essa temática de repertório é a aula. É a aula onde você vai mostrar um balé de repertório. E aqui são 3 aulas. Nós temos a Copélia, nós temos Don Quixote e nós temos o Sonho de Clara. E lá são ideias com as músicas, vem as músicas do balé, vem atividades e vem a história, como você deve fazer. Então, é uma aula que eu mostro tudo. A aula você faz para você aplicar, replicar na sua sala de aula, tá certo? E nós temos o 10º módulo, que é os materiais em PDF. E o que são esses materiais? Vocês vão receber o planner, vocês vão receber o boletim de avaliação. Toda professora precisa avaliar o seu aluno. E como é que a professora avalia seu aluno? Eu não sei, Mônica, como avaliar. E em quanto tempo eu preciso avaliar? Vocês vão saber lá dentro. Boletim, ele vem com cada passo de avaliação, tanto avaliação em grupo quanto avaliação individual, tá certo? E nós temos o dicionário ilustrado. O dicionário ilustrado é esse aqui, ó. Essas bailarinas aqui, elas são do método também. Você não vai encontrar essas bailarinas no YouTube, não. A gente contrata uma pessoa para criar essas bailarinas. Então, são dicionários, a gente tem um dicionário ilustrado e você recebe esse flashcard aqui, tá certo? Ilustrado. E o modelo de contrato, você recebe também. Quando eu falo de dicionário, muitas professoras se perguntam, vou já responder sobre o certificado, tá bom?
Muitas professoras se perguntam em relação ao dicionário. Mônica, o que é barriga do rei? Aí lá no dicionário tem barriga do rei é a primeira posição dos braços. Coroa da rainha é a terceira posição dos braços. E por aí vai, entendeu? E nós temos o modelo de contrato. O modelo de contrato. O modelo de contrato tanto para prestação de serviço, quanto o modelo de contrato para você que é dono de escola e o pai quer chegar lá para botar sua filha, e aí ele vai lá assinar o contrato, a gente tem esse modelo de contrato, quanto você para se resguardar, você que é professor e vai chegar numa escola e dar o contrato para a escola assinar, meus termos são esses, e aí a gente dá esse contrato também, tá certo? E nós temos, tudo isso vai ficar disponível para você estudar, sabe por quanto tempo? Não precisa você ter pressa, sabe por quê? Porque o seu acesso é vitalício, você vai ter esse curso para sempre. Sempre, 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 sempre você vai ter esse curso. Mônica, e qual o investimento disso tudo, Mônica? O que é que eu tenho que fazer para entrar na formação? Olha, preste atenção que isso não é preço de banana também não, tá certo? Não é preço de banana. Eu reuni anos e anos de estudo, de aplicação. Eu criei todo um caminho pronto para você, um caminho que eu trilhei e eu quero que você trilhe por esse caminho para você chegar no sucesso onde eu cheguei hoje, entende? Então, eu reuni tudo isso para você. Mas eu quero que você, Mônica, vai logo direto ao ponto, eu quero que você me diga logo. Vamos lá, vamos direto ao ponto que eu sei que vocês querem saber, tá certo? A formação, para você entrar na formação de Profs Plenas hoje, você vai precisar pagar apenas 12 parcelas de R$ 69,65 à vista no Pix, ou no boleto à vista, ou no cartão. Gente, vocês escutaram o que eu acabei de dizer? A formação são 12 parcelas de R$ 69,65 ou 697. Mônica, mas você não disse que a formação ela vale muito mais, a formação ela é muito rica, a formação é isso, é tudo. Já teve professoras que chegaram para mim dizendo, Mônica, a formação, eu pensei que a formação valia R$2.000, R$3.000, e a formação vale sim isso, a formação vale isso, só que eu queria deixar essa formação acessível, eu queria que mais professores e mais crianças tivessem acesso a essa metodologia que realmente é eficaz e dá resultado. Não só para mim, mas para diversas professoras do Brasil e fora do Brasil. E, sim, você tem 7 dias de garantia. Se por acaso você não gostar de alguma coisa de dentro do curso, da formação, eu te dou, é só você pedir seu cancelamento. Eu não vou nem te perguntar por quê. Você vai dizer assim, não, Mônica, eu quero cancelar, e você vai lá e pode cancelar sua inscrição, tá certo? Que eu devolvo todo o seu dinheiro de volta, só durante 7 dias. Durante 7 dias, se você não gostar da formação, você vai receber todo o seu dinheiro de volta, tá bom? E se você aplicar tudo isso nas suas aulas, que você está tendo na formação, e as suas alunas, elas não aprenderem o balé de verdade, aí eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou me aposentar. Eu largo tudo, eu esqueço tudo e me aposento, porque eu sei, eu confio nesse trabalho, eu confio no desenvolvimento delas, eu sei que funciona, porque tem muitos resultados, né? E só para recapitular todos os módulos, iniciação ao método MDT, entendendo de criança, criando o seu PPA, técnica de ensino do fraldinha, técnica de ensino do baby class, musiquinha cantada,
musiquinha cantada do método, musiquinhas instrumentais, brincadeiras do método, temática de repertório, materiais, diversos materiais em PDF e muito mais, tá certo? E vocês estão me perguntando aqui, sim, tem certificado. E esse certificado é validado como curso livre. Não é um certificado que vou lá e assino e não tem nenhum poder em nada, não tem peso nenhum. Não. É um certificado validado como curso livre. É um certificado validado como curso livre. Vocês têm noção disso? Que vocês podem apresentar na faculdade como hora, contando como hora. Vocês podem apresentar em concurso público. Você pode apresentar onde você precisar. Tá certo? E é um certificado de 90 horas. 90 horas, certo? E presta atenção. São 12 parcelas de R$ 69,65. Você pensa aí, você gasta com Netflix, você gasta com academia, que Netflix você gasta, você nem consegue assistir porque você não tem tempo, porque você está trabalhando, porque você está criando plano de aula. Aí você gasta com Netflix, você não está nem pagando, você não está nem conseguindo assistir. Aí você gasta com academia que você também não consegue ir, porque você está trabalhando demais, porque você tem que fazer plano de aula todo final de semana, porque você tem que fazer isso e aquilo. E esse valor você está investindo no seu conhecimento, você está investindo na sua. Sabe o que é que vai trazer isso para você? Mais calma, vai trazer para você muito mais tempo. Mas sabe por que vai trazer tempo para você? Porque você vai ter aulas de qualidade, você vai saber o que aplicar, você não vai perder seu final de semana, não vai precisar deixar de sair com os amigos, com a família, não vai precisar de fazer isso, porque você vai ter tudo na mão dentro desse método, tudo na mão, tá certo? Ó, presta atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês agora, tá certo? Aqui é a formação, aqui é a formação e aqui é o investimento. Aqui é a formação e aqui é o investimento. Aqui é tudo que eu estou entregando para vocês. Tudo que eu estou entregando para vocês. E aqui é o que vocês vão pagar pela formação. Pela formação de Profs Plenas. Agora presta atenção no que eu vou fazer. Presta atenção nisso aqui. Olha isso aqui. Eu vou entregar muito mais. E você pode pagar ainda menos com isso. Sabe por quê? Vou explicar para você agora. Agora. Entenda todos os benefícios. Pega seu caderno, pega sua caneta. Me diz aí se você está interessado em saber. São 90 horas, cá. Pega seu caderno e sua caneta, porque agora eu vou te explicar. Por que que vocês vão receber mais e vão poder pagar menos? Para todas as professoras e professores que se inscreverem na segunda-feira, irão ganhar R$ 100 de desconto. Você não vai pagar R$ 697. Vocês vão pagar R$ 597 se você se inscrever na segunda-feira. É isso mesmo, se você se inscrever na segunda-feira, você vai pagar 597. Mas para todas que se inscreverem segunda-feira até às 18 horas, 6 horas da tarde, você vai receber R$ 100 de desconto mais o Corel Baby, que é um bônus que eu tô te entregando agora. O Corel Baby é um PDF de coreografia, de modelos de coreografias. São vários desenhos coreográficos que eu entrego lá. Então, além disso, se você se inscrever até às 18 horas, você vai receber o Corel Baby, você vai receber os R$ 100 de desconto. Mas para você que entrar até meio-dia da segunda-feira, vai ganhar mais coisas. Vai ganhar mais coisas. Você vai receber R$ 100 de desconto, vai receber o Corel Baby
e vai receber os espetáculos lucrativos. E esses espetáculos lucrativos é o que você precisa agora, nesse momento, para você ter um espetáculo rentativo, um espetáculo que você consiga de verdade lucrar, de verdade, para que você não saia tirando do seu bolso sem saber o que fazer, sem saber, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa porque todo ano eu faço espetáculo por amor. Entendeu? É um espetáculo que você vai ter, é rentável mesmo, tá certo? E todas as professoras que se inscreverem entre 7 às 8 vão ganhar, na segunda-feira, de 7 às 8 vão ganhar R$100 de desconto, mais o Corel Baby, os espetáculos lucrativos e o quarto grau. Sabe o que é o quarto grau? A gente não está trabalhando aqui o primeiro, segundo e terceiro grau? Aí as professoras pegam e me dizem assim, Mônica, e depois que sai do terceiro grau da transição, o que é que eu vou fazer com essas meninas? Aí nós temos um curso quarto grau. E esse curso é para você trabalhar com a metodologia tradicional já. Aqui a gente trabalha com a metodologia Vaganova. Então, eu ensino atividades, eu ensino como se direcionar até a barra, eu ensino sequências da barra, eu ensino tudo ali dentro desse curso quarto grau. Então, se você entrar das 7 às 8, você vai ganhar esse programa quarto grau. Então, R$100 de desconto, o Corel Baby, espetáculos lucrativos e o quarto grau. Mas vai ficar melhor. Sabe por quê? Fica melhor. Sabe por quê? Porque os 5 primeiros inscritos, às 7 horas da manhã, os 5 primeiros inscritos, se você for rápido e estiver entre os 5, você vai receber R$100 de desconto. Você vai receber espetáculos lucrativos, programa quarto grau e 1 ano de mentoria comigo. 1 ano de mentoria comigo. Você vai estar comigo toda quinta-feira e eu vou te dar todas as atividades que você precisa aplicar durante a outra semana. Tudo isso. Imagina você tendo tudo isso e 1 ano de mentoria comigo. Mas você terá que acordar cedo, não é verdade? Para estar entre as 5 primeiras. E você tem que ser muito rápida para você estar entre os 5 primeiros, tá certo? Então, preste atenção numa coisa. Eu vou enviar essa mensagem, esse link da inscrição para centenas de professoras. Centenas de professoras vão receber esse link, tá certo? Porque essas professoras já estão cadastradas. A gente tem diversos grupos de professoras que já estão cadastradas e elas vão receber. Mas você que está nesse evento, você vai receber um link 8 horas da manhã da segunda-feira. Mas se você você recebeu esse link às 8 horas da manhã da segunda-feira, você vai acabar perdendo a chance de estar entre as 5 primeiras, não é verdade? Você vai perder a chance de estar entre as 5 primeiras. E aí, o que é que você vai perder? O programa quarto grau também. Então, se você entrar na lista de espera, a gente tem uma lista de espera, tá certo? Que você vai clicar no link dessa lista de espera. Se você já estiver na lista de espera, isso já é o primeiro caminho para você estar no grupo de profs plenas, para você entrar, tá bom? Olá, eu me chamo Jaqueline. Nesse pouquíssimo tempo dando aula, já passei vários perrengues. De chegar em casa mesmo me sentindo frustrada, sabe? Teve vezes que eu cheguei em casa quase chorando, me sentindo fracassada por ter desenvolvido um plano e chegar lá, as alunas não conseguirem desenvolver a aula da maneira que eu queria, eu ver que as crianças estavam dispersas, que elas não estavam conseguindo absorver o conteúdo e eu me senti super culpada. Quando surgiu a oportunidade de fazer a formação, eu fiz o possível e o impossível para poder conseguir fazer
e as minhas aulas mudaram assim de um nível de 2 a 10 muito rápido. Eu consigo perceber que as minhas alunas, elas estão desenvolvendo, que elas estão conseguindo absorver o conteúdo, que elas estão aprendendo e que elas estão se divertindo, que o balé está sendo algo divertido e que elas gostam de fazer, que elas não estão indo ali porque são forçadas. Oi gente, eu sou Camila Neres, eu vim falar um pouquinho de como que o método Meu Deus Tia tem ajudado, transformado as minhas aulas, não só as minhas, mas como toda a minha escola. Aqui na minha escola de dança nós usamos 100% o método Meu Deus Tia. Todos os professores que trabalham com a dança infantil, nós atuamos por meio deste método. E é incrível como que as crianças aprendem, se tornam conscientes e como que transforma uma aula que não é apenas uma brincadeira, mas de fato você tem conteúdo, e conteúdo de forma lúdico, e um lúdico consciente. Não é simplesmente jogar brincadeiras, não é simplesmente jogar musiquinhas, mas você ter objetivos claros, você saber o que você quer trabalhar, o que você quer desenvolver em cada aluno especificamente pela sua faixa etária. É muito legal porque a gente, além das atividades do curso em si, nós temos o acompanhamento no nosso dia a dia, e nós temos a comunidade que é incrível, onde você pode colocar as suas dúvidas, pedir ajuda, e todos são sempre muito solícitos, todos estão sempre ali prontos para estar ajudando. Então não é simplesmente um curso que você compra e você se vira para poder estar aplicando, é algo diferenciado. E por isso que eu faço parte da comunidade já desde o início da pandemia, e em 2020 até hoje. E hoje as minhas professoras, elas também atuam com esse método, porque é algo que tem funcionado, que tem trago resultados e tem nos deixado muito felizes com o crescimento e desenvolvimento das nossas alunas. Alunas essas que começaram com 2, 3 aninhos e hoje já estão em outros turnos dos infantis e a cada dia melhores em seu desenvolvimento.